Olá, eu sou a Carol e estou fazendo esse projeto com o Richard. Nele, nós fizemos duas máquinas de Turing, uma para multiplicação e uma para potenciação. Eu vou explicar um pouco da modelagem e depois o Richard vai falar sobre o nosso código. Na construção de ambas as máquinas, nós seguimos algumas etapas para montar a lógica. A primeira máquina foi a de multiplicação, que vou usar para ilustrar as etapas. Primeiro, era definida a ideia inicial da construção. Para essa máquina, precisamos repetir os primeiros símbolos, o número de vezes do segundo símbolo. A ideia base da multiplicação é a repetição. A sequência de etapas da operação era escrita em português mesmo, como no manual de instruções, e depois elas eram quebradas em instruções menores, já pensando em como a máquina faz as operações uma etapa por vez. Poderíamos transformar os zeros em um símbolo específico, como um X, para indicar que eles são os que nós precisamos copiar. Isso é importante para que não hajam confusões caso o cálculo tenha mais de dois termos, o que indicaria mais zeros. Depois, transformamos o primeiro 1 num símbolo de jogo da velha, para indicar que estamos usando ele. Vamos até a parte livre e adicionamos um símbolo W. Voltamos para o começo e transformamos o primeiro x em y, também para indicar que operamos com ele. E repetimos até acabarem os x. Transformamos nosso jogo da velha em um S, indicando que terminamos de operar aquele 1, e voltamos todos os y para x. E caso tenha outro 1 na frente, transformamos em jogo da velha e repetimos o processo até que todos os 1s tenham sido operados. Definindo esses pontos principais da operação, transformamos essas operações em um modelo de pseudocódigo, para facilitar o entendimento da lógica. E também porque, como forma de teste da nossa lógica, decidi implementar um rápido programa em Python, apenas para garantir que a lógica não possuía buracos ou loops infinitos. Pela lógica descrita, já conseguimos identificar dois loops encadeados. Os pontos de 3 a 6 tratam da ordem de dentro do segundo loop. O restante do loop trata dos pontos 7 a 9. Depois de alguns ajustes na lógica e adaptações que foram feitas, tudo se provou funcionar de forma eficiente, e foi iniciada a criação do modelo da máquina. Esse foi o primeiro modelo da nossa máquina de Turing para multiplicação. Para facilitar a compreensão de cada etapa, separei em diferentes rotinas, as quais eu vou explicar um pouco agora. Essas são as rotinas de inicialização e de toggle. A máquina começa em Q0. Nela, é verificado se a primeira parte da conta começa em 0 ou 1, e caso seja 1, entramos no toggle. A rotina do toggle foi criada porque ela seria menor do que criar uma rotina para reconhecer 0 e uma rotina para reconhecer 1. O toggle inverte os valores, ou seja, troca os zeros por 1s e os 1s por zeros. Enviamos para o cálculo quando o primeiro símbolo for 0. Em Q3, transformamos todos os primeiros zeros em x, e quando encontramos o primeiro 1, transformamos ele em jogo da velha e vamos para Q4, onde começa a rotina de cálculo. Em Q4, vamos andar até o fim da fita, ou seja, um espaço em branco, e escrevemos W. Em Q5, voltamos para o primeiro x, e o transformamos num y em Q6, enviando para Q7. Caso ainda exista um x, voltamos para Q4 e seguimos o loop. Quando acabarem os x, significa que chegamos no primeiro 1, e vamos para Q8, onde retornamos para o início da fita. Em Q9, transformamos y de volta em x, e o 1 que estava sendo operado vira um s, indicando que terminamos com ele, uma transição para Q10. Caso o próximo valor seja 1, transformamos ele em jogo da velha e vamos para Q4 mais uma vez. Caso contrário, entramos numa rotina de reorganização da fita. A primeira parte da reorganização é um novo toggle, para que a próxima parte do cálculo, caso ainda tenham fatores para multiplicar, seja 1. Em Q13, iniciamos um tipo de rotina que troca de lado o resultado da última operação e o restante da conta. Isso é importante porque a multiplicação é feita da esquerda para a direita. Depois dessa troca, estamos em Q17, onde todos os w são transformados em x, pois se tornam um novo fator do cálculo. Q18 avalia se o cálculo continua. Caso o próximo caractere seja 1, transformamos em jogo da velha e voltamos para Q4. Se não, significa que terminamos de operar o número e entramos numa rotina de limpeza, onde todos os x são transformados de volta em 0, e a fita entra no estado de aceitação. Agora, vamos falar um pouco da máquina de potência. Como boa parte da lógica já havia sido definida, a segunda máquina foi mais fácil de criar. A ideia de uma potência é, em resumo, um tipo de multiplicação. Assim, seria possível usar a máquina de multiplicação como uma submáquina e apenas reorganizar nossa fita para que ela pudesse entrar nessa submáquina. A ideia de repetição permanece,
Mas agora, precisamos repetir o primeiro termo, o número de vezes do segundo, alternando entre zeros e uns. E esse resultado passar pela máquina de multiplicação. Fazendo as instruções passo a passo, a primeira coisa seria ir para a primeira posição da fita, para adicionar um marcador. Ele seria responsável por dizer quando o cálculo finaliza, e andamos até o fim da fita. Lá, adicionamos um S, para indicar onde termina a potência e começa a multiplicação. Transformamos uns em Ys e zeros em X, e começamos as multiplicações com os X e Ys, intercalando zeros e uns na digitação no fim da fita. Depois, esse S é apagado, pois o espaço vazio será usado pela máquina de multiplicação, e a fita passa por ela. Voltamos para o começo da fita, apagamos os símbolos auxiliares e trazemos o resultado da multiplicação para mais próximo do restante do cálculo. Caso ainda existam termos, o ciclo se repete. Se não, essa é a saída da máquina. As instruções também passaram pelo processo de se tornar pseudocódigo e em seguida ser testada no Python. Algumas coisas nele também foram resumidas, devido ao uso na máquina anterior. Esse foi o modelo da máquina de potenciação. Ela também foi separada em rotinas. Na rotina de inicialização, tudo o que acontece é o retorno para o início da fita, para a marcação do jogo da velha, e depois seguimos para a segunda rotina, de identificação. Nela, ambas as sequências de estado fazem a mesma coisa e chegam no mesmo lugar. A diferença é que um lado trata casos iniciados em 0 e o outro iniciados em 1. Os primeiros caracteres se tornam Y e os que vêm na sequência se tornam X. E a próxima coisa que ele encontra se torna um P ou Q, dependendo se for 0 ou 1, que vai ser usado mais tarde. A rotina de cálculo parece grande, mas é simples. A rotina em si é metade desse loop. Foi necessária a repetição para alternar entre zeros e uns na digitação. Cada Y detectado é transformado em arroba, para indicar que estamos operando com ele, e os X são copiados para o fim da fita. Os X que já foram copiados são transformados em Z. Quando acabarem o X, voltamos, transformamos o Z de volta em X e os arroba em um símbolo de porcentagem, para indicar que terminamos de operar o Y. Se ainda houverem Y, prosseguimos. Se não, apagamos o S e vamos para a máquina de multiplicação. Saindo da máquina de multiplicação, avançamos para a reorganização da fita. Avançamos até o final da fita e adicionamos um S. E começamos a copiar os zeros da saída do MUX para mais próximo do restante da conta. Aqui é onde o P e o Q são usados. Depois de apagar os termos já calculados, dependendo se o próximo termo ser P ou Q, transformamos a saída em 0 ou 1 para continuar alternando e continuamos a cópia até terminar todos os zeros da saída do MUX. E voltamos para Q2 para transformar eles em X e Y novamente. Caso, durante o retorno e limpeza, em vez de P e Q, encontremos um jogo da velha, significa que não há mais termos, e vamos para a finalização. O jogo da velha é apagado, e o zero que havia sido apagado é reescrito, e o S do final apagado. E a fita entra no estado de aceitação. Durante a implementação, além de adaptar algumas das transições de estado mostradas, foi preciso criar um estado extra nas duas máquinas, que é um estado de rejeição. Entramos nele caso algo dê errado durante uma das transições, e a fita é rejeitada. Isso foi necessário por conta da forma como eu e o Richard decidimos fazer a implementação. E ele vai falar um pouco sobre isso agora. Agora que a Carol explicou a modelagem TCP, eu vou explicar como o código funciona. Utilizamos Ruby como linguagem de programação, e o código é orientado a objetos. Há 5 arquivos de código. Main, que é responsável por executar todo o ciclo do programa, MuxRB e PutRB, que são responsáveis pela computação de multiplicação e potenciação, MuxJSON e PutJSON, que são responsáveis pelas regras das máquinas de multiplicação e de potenciação. Agora, eu vou explicar o funcionamento do main. GetExpression é responsável por solicitar uma expressão ao usuário e retorna se ela é válida. DefinePrinting é responsável por pedir ao usuário escolher entre 2 jeitos de ver a saída. Retorna true, caso o usuário queira ver a saída mais completa, e false, caso o usuário queira ver a saída mais resumida. PrintResult é responsável pela impressão do resultado do programa. É mostrada a expressão digitada pelo usuário e o resultado final da expressão. E também dá a opção ao usuário de poder digitar outro cálculo. Na inicialização do programa, é solicitado ao usuário uma opção entre multiplicação e potência. Caso o usuário escolha a multiplicação, a expressão é enviada para a máquina de multiplicação para fazer sua computação. DefinePrinting é o valor booleano que diz qual foi a opção que o usuário escolheu de ver a saída do programa. A máquina é executada e tem seu resultado retornado. PrintResult vai mostrar o resultado ao usuário. E o again diz se o usuário escolheu ou não fazer outro cálculo. E caso o usuário escolha a opção de potência,
as coisas acontecem analogamente, com a máquina de potenciação. Agora, eu vou explicar o arquivo JSON, de multiplicação e potenciação. Plot.json, assim como MuxJSON, são os arquivos que contêm as regras das máquinas de Turing de multiplicação e potenciação. Não se preocupem com as linhas em vermelho. A ideia está dizendo que os comentários não são permitidos em JSON, mas não alteram nada na compilação do programa. Nesse arquivo, temos os dados e as regras de transição. No arquivo JSON, a máquina é lida da seguinte maneira. Temos o estado Q0, e dentro, todas as suas regras de transição. E na regra, write, diz o que será escrito na célula atual. Direction, diz para qual direção a máquina irá seguir. L, de left, irá seguir para a célula da esquerda. R, de right, para a direita. Next state, diz para qual estado a máquina irá fazer a transição. Q35 é o estado de aceitação. Q36 é o estado da máquina de multiplicação. Q34 é o estado extra que foi dito pela Carol na modelagem. Esse estado é o de rejeição. MuxJSON é o arquivo correspondente às regras da máquina de multiplicação e é semelhante ao arquivo plot.json. Só muda que os estados e suas regras são diferentes. Nessa máquina, Q20 é o estado de rejeição e Q21 é o estado de aceitação. Agora, explicarei PlotRB e MuxRB, que são responsáveis pela execução das máquinas. Começarei primeiro falando dos métodos que são iguais e são utilizados pelos dois arquivos. Na classe Cell, o método initialize é responsável por inicializar a fita com seu devido valor e inicializar um valor booleano, que diz que o leitor da máquina está nessa célula. Na classe da própria máquina, o método initialize é responsável por inicializar os valores da máquina. Inicializa a fita com seus valores, em tape. Coloca em tape default uma célula com o caractere I, que significa espaço em branco. Seta o leitor como 0 em reading head. Carrega o arquivo JSON, que contém as regras da máquina, em transition table. Seta o estado inicial Q0 em current state. Seta o estado final da máquina de acordo com o estado de aceitação do arquivo JSON. E verbose é inicialmente citado como false. Print table tem a função de imprimir a fita por completo. setTape tem a função de criar as células para cada caractere da fita. Load transitions tem a função de carregar o arquivo JSON da máquina. MoveRight tem a função de mover o leitor para a direita. E MoveLeft tem a função de mover o leitor para a esquerda. O método principal de PlotRB e MuxRB é o run. Esse método é responsável por rodar o processo da máquina. O método run desses dois arquivos são bem semelhantes. Em MuxRB, o run funciona da seguinte maneira. Temos um loop, que diz que a máquina irá rodar enquanto não estiver em seu estado final. Logo no início, temos um if, que verifica se a máquina não está em seu estado de rejeição, nesse caso, Q20. E se estiver, o loop de execução da máquina é parado, e é imprimido ao usuário um erro de fita rejeitada. Nessa parte, se o leitor estiver numa célula que não existe, cria a célula com espaço em branco. Aqui, ele indica que a célula está sendo lida, e depois irá imprimir a fita por completo. Em state, ficará todas as regras do estado atual. Quando temos um if verbose, quer dizer que a linha só será executada caso o usuário tenha escolhido ver as saídas por completo. Nesse caso, irá imprimir o estado atual. Nessa parte, o readValue irá receber o valor atual da fita. Nesse switch case, ele irá atribuir em readValue o índice dito no JSON da máquina do valor atual. Em state, ele salva o estado atual da máquina. Nessa parte, ele escreve na fita o que aquela regra mandou escrever. Seta false em being read. Isso significa que a fita não está sendo mais lida. Nessa parte, de acordo com a regra, é checado qual movimento será feito, de ir para a esquerda ou para a direita. No final do while, é avançado o estado. Ao sair do while, quer dizer que a fita foi lida por completo, e é retornado tape e reading head. O método run da máquina de potenciação tem praticamente o mesmo processo de execução, só que contém um if a mais. Esse if é executado quando a máquina está no estado Q36. E nesse estado é executada a máquina de multiplicação. Dentro desse if, a fita é preparada. E depois é feita a execução da máquina de multiplicação com essa fita. A máquina de multiplicação retorna fita
e o índice de leitura atual da fita. E então, a máquina de potenciação continua seu processo. Agora, mostrarei o programa funcionando, utilizando dois exemplos. Primeiro, escolherei o tipo de cálculo de multiplicação. Digitarei a operação 2 vezes 2 vezes 2. Escolherei a opção de primeira saída completa. Resultado final 8 para a minha expressão. E aqui ele mostra detalhadamente cada processo. Agora, vou digitar outro cálculo. Vou selecionar o tipo de cálculo potência. Vou digitar a operação 3 ao quadrado. Dessa vez, vou colocar N para ele não imprimir a saída completa. E aqui está a fita em cada processo, resultado final e a minha expressão que eu digitei.